Suspeito de matar a namorada com um fio de celular em Vila Velha é preso. O jovem se apresentou na delegacia hoje à tarde. Ele ficou de frente com familiares da vítima e negou que tivesse cometido o crime. Homem é morto após ser espancado com uma barra de ferro em Guarapari. A vítima foi amarrada num poste após ser acusada de estupro. Quiosque é arrombado na orla de Itaparica, em Vila Velha. Os criminosos arrancaram a barra de ferro e fugiram com todas as bebidas do local. Comerciantes reclamam da falta de segurança na região. As consequências da chuva no Espírito Santo. Em Cariacica, o muro de uma casa caiu em cima de uma idosa. Cofre de farmácia é roubado na Serra. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. Uma casa cheia de escorpiões. São quase 900 animais encontrados numa única residência no norte do estado. Homem pula em estação de tratamento de esgoto para não ser assassinado. O jovem foi baleado ao tentar cobrar uma dívida. E temporada de contratações em shoppings da Grande Vitória. Só numa rede que tem 4 estabelecimentos, são mais de 200 vagas. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Está na cadeia o suspeito de enforcar a namorada com um fio de celular em Vila Velha. O rapaz se apresentou na delegacia e negou o crime. Uma resposta fria diante de tamanho sofrimento. Por que você fez isso com a Andriele, Júnior? Me fala, por que você fez isso com a Andriele, Júnior? A gente tratava você tão bem. Rubens Dias Júnior, de 23 anos, se apresentou na Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher 5 dias após supostamente matar a namorada, Andriele Pereira dos Santos, de 20 anos. Ele chegou ao local acompanhado pelos pais e acabou detido. Ele já tinha mandado de prisão expedido pela Vara de Violência Doméstica de Cariacica. Em vista de todas as provas que já existiam nos autos, nós representamos pela prisão temporária de Rubens por conta do homicídio da Andriele. Logo que chegou, Rubens foi encaminhado para uma sala fechada com um policial. Segundo o delegado, durante o depoimento ele se demonstrou frio diante da morte de Andriele. O crime aconteceu no último final de semana, no bairro Planalto, em Vila Velha. Ele confessa, apresenta a versão dele do crime, deu o mata-leão, a versão já apresentada por ele na defesa, ele confirmou aqui hoje, e nós vamos confrontar toda essa versão apresentada por ele com as demais provas dos autos. Foram cerca de 2 horas de depoimento. Rubens, segundo o advogado, reafirmou a versão do crime contada desde o início, que matou Andriele por legítima defesa. A Polícia Civil prometeu reunir provas para confrontar todas as alegações do suspeito. A versão dele é a de sempre, que houve uma discussão, ela partiu com a faca para cima dele, ele deu um mata-leão para cessar a injusta agressão. E depois disso largou ela dentro de casa respirando e saiu e levou a menina por cuidado da criança. Somente isso. Se ocorrer a confirmação da versão dele, pode ser indiciado por lesão corporal, segredo de morte, pode ocorrer várias coisas, mas fato é que atualmente ele é investigado pelo crime de homicídio qualificado. Antes de se entregar, Rubens ficou cerca de 20 minutos dentro do carro, próximo à delegacia. O suspeito, que já tinha um mandado de prisão em aberto, aguardava o advogado. Logo que descobriu a notícia, a madrasta da vítima foi para o local indignada. Como uma pessoa que tem um mandado de prisão fica dentro de um carro aguardando? Isso existe? Minha família está toda abalada. A nenenzinha dela, de 2 anos, não dorme direito. À noite, fica chamando pela mãe, mãe, mãe. A avó dela está em desespero, o pai dela está em desespero. A gente só quer justiça. Eu só fui avisado que ele havia chegado quando estava almoçando. Ele se atrasou, eu não sabia o motivo do atraso, não consegui falar com o advogado. Houve um desencontro e o fato de nenhum policial ter ido lá não deixa de que não tivéssemos controle sobre toda a situação. Os pais do suspeito saíram da delegacia abalados com a prisão. O jovem foi conduzido ao departamento médico-legal em Vitória para fazer exames. Com poucas palavras, ele se demonstrou indiferente diante do crime. A família dela quer justiça.
justiça. Se ele se entregou, ele tem que pagar pelo que ele fez. Bandidos invadem farmácia e roubam um cofre na Serra. Os funcionários foram rendidos e obrigados a ir para os fundos da loja. No escritório, os bandidos vasculharam as gavetas em busca de dinheiro, mas decidiram pegar o cofre. A gaveta do caixa também é revirada por um dos bandidos. O cofre é levado pelos criminosos. A farmácia fica em Jacaraípe. Denúncias devem ser feitas pelo 181. A chuva não para no estado. Em Cariacica, o muro de uma casa desabou e atingiu uma idosa. Dona Maria ficou com o rosto machucado e um corte no dedo. Precisou levar alguns pontos, mas os ferimentos são pequenos se comparados ao susto. Era por volta das 6 horas da tarde de ontem quando o muro da casa dela caiu e derrubou a parede da residência. A aposentada estava na cozinha e foi atingida pelos vidros da janela. Eu fui pegar as panelas em cima do fogão, vou botar na geladeira. Quando eu vi, eu já estava no chão, por dentro do vidro da janela. O vidro entrou aqui, ó. Levantei. Cheio de sangue, fui aqui lá na janela, gritei eis aqui lá de baixo. E o filho dessa mulher aqui viu o muro caindo. Eu não vi muro, não vi nada. Só vi que eu estava no chão. A cachorrinha que está com Dona Maria há 18 anos ficou presa nos escombros. A casinha foi esmagada, mas a cadela não se feriu. Por sorte, por aqui foram só prejuízos materiais. A senhora conseguiu dormir depois do que aconteceu? Eu dormi essa noite, dormi na casa do filho meu, dormi. O médico muito brincalhão, né, falando. Ah, não, porque você está pulando, é o muro. Aí eu comecei a rir. Aí pronto, não senti mais dor e também não estou sentindo nada. O muro foi construído pelo filho da Dona Maria há cerca de 7 anos. Até então, nunca tinha apresentado nenhum problema ou rachadura. A suspeita da família é que a quantidade de chuva acabou comprometendo a estrutura. Nós vamos lutar para que Deus possa nos dar as condições para a gente fazer novamente, que coisas materiais vão ficar, né? Nada para esse mundo antes do sempre, de onde nós vamos levar e seguir em frente, que a vida é essa. O que importa é que, primeiramente, para mim é a saúde, né? Minha mãe está aí bem e é isso aí, e continuar lutando. Várias cidades no estado sofreram estragos com a chuva. Desde o início de março, já choveu 85% da média prevista para todo o mês. Serra, Cariacica, Alegre, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Viana e Vitória foram os municípios que registraram o maior volume de água. E a previsão é de que a chuva continue durante o fim de semana. Ao longo do sábado e do domingo, a chuva deve se manter no estado como um todo, né? Tem muita instabilidade, tem muita umidade e quando há alguma abertura de sol, isso coloca mais energia e proporciona, né, condições para que as nuvens se desenvolvam no estado. Então, em alguns momentos, as áreas altas do estado, principalmente, devem ser cometidas com pancada de chuva com descargas elétricas também. De acordo com a Defesa Civil, 2 pessoas estão desalojadas em Cariacica e uma em Vitória. O pedido de socorro de quiosqueiros da orla de Itaparica, em Vila Velha. Os estabelecimentos são invadidos por bandidos durante a madrugada. As imagens registradas por câmeras de prédios da orla mostram a movimentação de homens no quiosque. Eles ficam no estabelecimento por 40 minutos. Depois, 2 saem com produtos que seriam do quiosque. É o que afirma o responsável pelo comércio. Segundo Francisco, quando ele chegou para trabalhar, encontrou o freezer vazio. A barra de proteção estava quebrada. As bebidas do quiosque, somadas ao estrago da barra de ferro, totalizam um prejuízo estimado em R$ 1.500. Foram mais ou menos umas 4 caixas de cerveja, fora refrigerante, água, tudo que eu tinha de bebida no quiosque para vender durante a semana e para o final de semana eles levaram. O Francisco está responsável pelo quiosque há 2 anos. Nesse período, ele estima que aconteceram entre 8 a 10 furtos. Só nas 2 últimas semanas foi uma tentativa e 3 furtos consumados. E essa não é uma realidade exclusiva do quiosque do Francisco. Por toda a orla de Itaparica, em Vila Velha, quiosqueiros reclamam da insegurança. A dona Ângela, que há 6 anos trabalha neste quiosque, afirma que furtos, arrombamentos e até assaltos acontecem toda semana. Toda a orla. A semana passada, na frente do quiosque do Tito ali também foi assaltado, entendeu? Arrombaram a porta, levaram bebida, entendeu? Refrigerante.
Então o que eles fazem aqui é isso, né? Polícia aqui é andar de bicicleta, entendeu? Não aborda ninguém, é andar de bicicleta. Igual meu patrão já foi assaltado aqui, botaram o revólver na cabeça dele, roubaram cordão, entendeu? Então a gente fica à mercê, né? Cansados de tanto prejuízo, Francisco chegou a ir para as redes sociais desabafar. Eu chego aqui, grade arrombado e os freezers tudo vazio. Ou seja, fosse a primeira vez, tudo bem, mas essa não é a primeira vez. Ter polícia, ter carro de polícia na rua, principalmente na orla, a gente precisa muito. Mas a dica se não for feito abordagens, principalmente em determinada hora da noite, isso vai continuar acontecendo. Bom, a Polícia Militar disse que faz o policiamento na região em conjunto com a Guarda Municipal. Já a Prefeitura afirmou que vai intensificar o patrulhamento na orla. O caso do corpo encontrado carbonizado num carro roubado em Vila Velha. Um jovem que está sendo procurado pela família pode ser a vítima. A Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha investiga para saber se o corpo encontrado carbonizado em Guaranhuns é de Jeanley Zanetti Nascimento, de 22 anos. A família do rapaz informou à polícia que ele não era visto desde domingo, mesmo dia que, por volta das 8h30 da noite, moradores do bairro Guaranhuns viram fogo nessa região. O carro queimado e o corpo carbonizado foram encontrados por carroceiros no dia seguinte. Um telefone celular todo queimado, uma vasilha para carregar combustível também foram encontrados no local. O que leva o titular da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha a acreditar que o corpo carbonizado é de Janiel são algumas coincidências e indícios que estão aparecendo durante as investigações. Uma delas é a família dizer que desde domingo ele não é visto, não aparece em casa. A outra é que o corpo carbonizado tinha no braço direito uma placa, resultado de uma lesão no osso. A família informou ao delegado que Janiel, por coincidência, havia sofrido um acidente de moto, quebrado o braço e, por isso, precisou colocar uma platina para segurar o osso. Bem, mas para se ter certeza de que este corpo realmente é de quem o delegado suspeita, vai ser necessário um exame de DNA. E para isso, já foi coletado material genético do pai de Janiel. Agora é esperar o resultado do exame. Suspeito de estupro é linchado em Guarapari. Eugênio Limas Campos, de 25 anos, foi espancado com uma barra de ferro, amarrado num poste e assassinado. O crime aconteceu no bairro Adalberto Simão Nader. O rapaz estava na casa de familiares há 3 dias. A vítima foi acusada de tentar abusar de uma menina, mas a informação não foi confirmada pela polícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Guarapari. O corpo foi levado para o DML de Vitória. Uma pressão no trânsito toda vez que um carro de polícia ou uma ambulância chega para passar. O motorista é obrigado a sair da frente de qualquer jeito. Veja na reportagem de Rafael Schuller. Todo motorista já passou pela situação de estar ao volante e de repente ouvir o som de uma sirene. Ao olhar no retrovisor, a pessoa percebe que tem uma ambulância ou então uma viatura policial se aproximando e sabe que tem que dar passagem. Mas existem situações em que é difícil abrir espaço. Aí o motorista se pergunta: o que fazer nessas horas? Uma dessas situações acabou em acidente. Um motorista que dirigia pela BR-262 em Viana jogou o carro no acostamento para uma ambulância passar. E com a manobra, ele acabou batendo a lateral direita do veículo em um guardrail, uma proteção de metal na beira da estrada que estava fora do lugar. Na batida, a porta ficou toda amassada e a esposa do motorista, que estava no banco do carona, teve um ferimento no braço e o tendão rompido. A Polícia Rodoviária Federal orienta a dar passagem somente se houver uma forma segura de fazer a manobra. A legislação de trânsito fala para sair para a direita e liberar a passagem da esquerda. Mas isso tem que ser feito com toda a calma, não é para gerar risco nem para você e nem para ninguém. Nesse caso do guarda-reio, poderia ser uma pessoa que saísse da estrada e tem que fazer tudo com segurança. Você não tem que fazer nenhuma manobra insegura, gerando risco. Então, você tem, por exemplo, que ter calma.
Nós, motoristas, por exemplo, de viatura policial, nós temos toda a consciência de que muitas das vezes o condutor não vai conseguir sair da frente. Então não se preocupe, a sirene faz barulho, ela tinha pressa, mas se não tiver como sair, não saia, e nós entendemos isso. Outra situação comum é se o motorista avança ou não o sinal vermelho para abrir caminho. Como eu falei, a sirene atrás, ligada, e a luz de emergência, ela vai te dar a sensação, na realidade é uma sinalização para você sair da frente. Mas não precisa avançar ao final, não precisa cometer nenhuma infração de trânsito, a não ser que os ocupantes dessa viatura deem uma ordem clara para você cometer essa infração, porque eles vão dar uma ordem que não vai te gerar risco. E assim como rende multa não dar passagem quando possível, como explicou o inspetor da PRF, seguir o veículo de emergência também é uma infração. Sendo assim, a orientação é estar sempre atento, abrir caminho quando possível e não colocar em risco a própria vida e nem a de terceiros. Todas as manobras com segurança e não se apressem se tiver um veículo de emergência atrás de vocês, que nós entendemos que vocês só vão sair da frente se tiverem condições. Resumindo, só saia da frente com segurança, não gere risco para vocês, um deslocamento de emergência não foi feito para causar um acidente. Bom, sobre o acidente que aconteceu em que o guarda-reio estava na pista, nós tentamos contato novamente com o DENIT, mas infelizmente o órgão se limitou a dizer que não tem conhecimento do caso. Homem é baleado ao cobrar dívida na Serra. Para conseguir escapar, a vítima pulou numa estação de tratamento de esgoto. O homem de 26 anos foi cobrar uma dívida de venda de uma moto no bairro Maringá, na Serra. Acabou saindo do local marcado para receber o dinheiro baleado. O rapaz de 26 anos, tentando fugir dos devedores que, ao invés de pagar a dívida, quiseram matá-lo, correu e correu bastante. Ele foi baleado com um tiro no queixo e outro nas nádegas. Nessa corrida, ele acabou caindo de um barranco que fica ali no bairro Maringá. Pela frente, para salvar a própria vida, ele ainda teve que enfrentar um lago. E esse lago fica entre os dois bairros. Não se sabe se ele tinha conhecimento de que, na verdade, este lago era uma estação de tratamento de esgoto da Cesan, popularmente conhecido como Pinicão. E foi assim, passando pelo Pinicão, que o rapaz conseguiu salvar a própria vida. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Jaime dos Santos Neves. A estação de tratamento de esgoto tem uma grande extensão. O rapaz, após conseguir chegar até a rodovia Norte-Sul e, de acordo com as investigações, se jogou sobre um carro e foi o motorista deste veículo que o socorreu para o hospital. Temporada de contratações em shoppings da Grande Vitória. Só numa rede que tem 4 estabelecimentos, são mais de 200 vagas. Se tem loja em construção, significa que vem emprego por aí. Neste espaço vai funcionar mais um Rick's Burger, dentro de um shopping na divisa de Vitória com a Serra. E o Rick avisa que vai precisar de trabalhadores, tanto os que têm experiência, quanto os que buscam o primeiro emprego agora. A gente vai abrir essa loja aqui com mais 45 funcionários. A gente dá todo o treinamento, então o cara pode ter especialização ou não, pode ser o primeiro emprego ou não. E a gente dá todo o treinamento dentro da loja. A gente criou um padrão e é um padrão de treinamento que faz com que o cara se especifique naquela área. Entendi. Então não é assim a vaga para chapeiro ou então vaga para isso? Não. Todas as áreas, ele vai rodar todas as áreas. E desde caixa, desde atendente até o chapeiro, até a gente descobrir onde que o cara quer é o melhor naquela área. As inscrições para as vagas vão ser pela rede social da hamburgueria. A partir do dia 15 agora de março, a gente coloca na nossa página, no Facebook, Rick's Burger na Garagem, a gente coloca um link onde a pessoa preenche um formulário. E dentro daquele preenchimento a gente já tira um perfil bacana que a gente está procurando. Nessa mesma linha, uma loja de eletrodomésticos e eletrônicos também está contratando. Aqui nessa filial nós estamos precisando, para completar o nosso quadro, 2 vendedores. Primeiro passo, entra no nosso site, cadastra o currículo, tá? Cadastrou o currículo, visita uma de nossas filiais, pode deixar também um currículo aqui na filial. Deixando o currículo na filial, aquilo que eu falei, a gente não busca só o profissional com experiência, tá? A gente busca pessoas que sejam otimistas, desafiadoras. Talvez no momento até que entregue o currículo na filial, o gerente mesmo, ele já vai lá, já faz uma
uma triagem, encaminham o currículo para o departamento pessoal. E as oportunidades de emprego não param por aí. A administradora deste shopping tem outros 3 empreendimentos na Serra, em Cariacica e em Vila Velha, que também estão com lojas precisando de trabalhadores. Aqui no grupo da Sacavalcante, no Espírito Santo, são 4 shoppings, né? Ao longo dos 4 shoppings, diluídos neles, a gente está falando de mais ou menos umas 200 vagas. Tá? Temos vagas de auxiliar de cozinha para os restaurantes novos, a gente tem vaga de estoquista, de caixa, de gerente. Então, é uma gama de vagas que são linkadas com o nosso segmento, que é o varejo. Para você se cadastrar, você tem que vir no saque dos shoppings, entregar seu currículo, que a gente tem um banco de dados que é sempre disponibilizado para os nossos lojistas. Quando eles têm demanda, eles procuram a gente para isso. Quase 900 escorpiões são encontrados numa casa no norte do estado. Os animais foram recolhidos por uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses na zona rural de Rio Bananal. A ação aconteceu depois que uma criança foi picada na localidade. Moradores suspeitam que os animais surgiram por causa do excesso de terrenos baldios na região. A casa pertence a um homem que não teve a identidade divulgada e que tinha o costume de acumular objetos no imóvel. E a gente fica por aqui. Para você, boa noite e um ótimo fim de semana.